Muita paz para todos. Registramos neste início a enorme satisfação em estarmos aqui nesta casa, encarnados e desencarnados, e cujo objetivo do nosso encontro é aprender um pouco mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e sobre as lições que Kardec coloca no Evangelho para nós cristãos espíritas. A Judite já anunciou que nós estamos no capítulo 27. O capítulo 27, Pedi e obtereis. É só um esclarecimento. Nós estamos chegando no final do Evangelho. Já na semana que vem iniciaremos o estudo de um novo livro, que ela já leu aqui um pedaço, para irmos, todos nós, já nos acostumando com ele. O 27, o capítulo 27, ele não é o último, não. Ainda tem uma parte que fala sobre as preces, aquelas preces que habitualmente nós fazemos. Mas essa parte nós não vamos estudar, não. Essa parte nós vamos deixar e quem quiser vai lá e olha. Nós vamos pegar um outro livro para começar. E o capítulo 27, o título dele é Pedi e obtereis. Não é uma pergunta. O Centro Espírita, ele é uma escola extraordinária. Quando aqui nós estamos comparecendo, muitos de nós estamos vindo, movido pela fé, somente pela fé. É ótimo isso. Isso não é pecado, não. Só que, às vezes, nós nos equivocamos e comparecemos aqui movidos por uma fé quase irracional. Isso é que não pode ocorrer. A fé, ela terá que ser dentro da racionalidade, dentro do pensamento, dentro daquilo que nós estamos compreendendo. Por que eu estou falando assim? Estou falando assim porque, normalmente, quando nós sentamos nestes bancos, que a gente comparece aqui, nós comparecemos e nós não estamos muito ligados, às vezes, nem ao ambiente e nem àquilo que está sendo feito na casa. O tema de hoje envolve isso aí. O tema de hoje fala da prece, e fala da prece pelos mortos e da prece pelos sofredores. E nós vamos agora mesmo abordar este tema para que possamos todos compreendermos. Por que é necessário esta compreensão? Eu imagino que nós estamos aqui desde que a Judite abriu a boca aqui e falou a primeira palavra, há alguns minutos atrás. Mas nós não ficamos ligados. Ela diz assim, olha, nós vamos fazer uma leitura aqui de um livro, que é o que nós vamos estudar a partir da semana que vem. E ela falou o título do livro. Ninguém lembra, porque nós não prestamos atenção. Nós estamos comparecendo ao Centro Espírita movido, muitas vezes, pelo aspecto somente religioso, pelo desejo de ter uma religião e, mais ou menos, entender assim, olha, eu estou aqui no centro há 2 anos, eu sou espírita, eu estou aqui, no meu caso, no caso do Lobato, no caso do Zé Marques, no caso de alguns outros aqui, da Lita, não é? A gente pode dizer assim, eu estou aqui no centro, tem, Lita, eu não vou falar realmente quanto não, mas tem mais de 40, né? Tem mais de 40 anos. Então eu sou espírita, porque eu sou cativo da casa, eu tenho 40 anos de centro e não tem nada a ver isso não. Às vezes a gente senta no banco e fica com o pensamento lá fora, fica com o pensamento em outras coisas que nos envolveram durante o dia, fica com o pensamento nos problemas que estão nos envolvendo naquele momento e não prestamos atenção. Ora, quando nós estamos discutindo esse capítulo que está encerrando, que é do Evangelho, o 27, o Pedi e obtereis, não é uma pergunta que o Kardec está fazendo, ele está fazendo uma afirmativa para nós que somos cristãos e para nós que somos espíritas. Ele está dizendo assim, quando nós nos propomos a pedir a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, alguma coisa, se nós estamos fazendo aquilo dentro de não é a palavra ritual não, dentro do cumprimento de algumas regras essenciais, sem dúvida nenhuma, a resposta é imediata. Não tem razão para ser diferente. É disso que nós estamos falando. Nós sentamos no banco, estamos ouvindo alguém dizer
alguma coisa, mas não estamos antenados. Ora, se nós não estamos antenados, nós não vamos nos apropriarmos de nada, não. A palavra religião, ela vem de um verbo do latim, que é o verbo religare. Significa religação. É extraordinário quando Kardec diz para nós lá no começo, há 160 anos, que a doutrina espírita se envolve também com o aspecto religioso. Mas ele deixa a religião por último. Antes de falar, de discursar, de escrever, de deixar suas mensagens sobre o aspecto religioso, ele fala sobre a filosofia. Ele diz assim, olha aqui, espíritas, fiquem atentos, porque a doutrina espírita é de um aspecto filosófico profundo. Ela exige que o espírita pare para pensar. Isso é o que nós falamos agora mesmo da fé raciocinada. A fé, só no aspecto da fé irracional, ela, ainda vamos comentar muito sobre esse negócio hoje, mas ela não produz muitos efeitos, não. É preciso que nós raciocinemos, nós estejamos antenados, ligados. Nós não podemos vir ao centro por vir, cumprindo uma tarefa social religiosa. Não funciona assim. Para dizer assim, eu sou espírita porque eu vou ao centro, segunda, quarta e sexta. Isso não funciona. Funciona quando nós sentamos na casa espírita, abrimos a nossa alma, abrimos o nosso coração, recepcionamos as lições do Evangelho, as lições de Jesus, e botamos o pé lá fora, às vezes até aqui dentro, botamos o pé lá fora, carregando, já tendo apropriado destes esclarecimentos, já podendo vivenciar no dia a dia, na vida real, aquilo que nós estamos aprendendo. Porque se vamos vir aqui para ouvir as mensagens do Evangelho, que entra de um lado e sai do outro, os efeitos não vão... Ou seja, o título do capítulo, pedi e obtereis. Se, vamos de novo começar aqui do começo, pedi e obtereis. Se o Kardec foi lá na Bíblia, foi lá nos Evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, que são os 4 livros que abrem um Novo Testamento. São os 4 livros que começam a falar sobre Jesus, sobre a vida de Jesus. O Kardec foi lá e retirou de lá as lições para montar o Evangelho segundo o Espiritismo. O que o Mateus, o Marcos e o Lucas e o João eles fizeram? Eles registraram a vida de Jesus. Eles registraram as mensagens de Jesus. Eles registraram as lições, os esclarecimentos de Jesus, o consolo na palavra de Jesus. O Kardec faz isso. Ele vai lá nos Evangelhos, nos 4 Evangelhos, retira aquelas lições e traz para o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ele põe essa mensagem no capítulo 27. Pedi e obtereis. Ele não está perguntando, ele está afirmando. Ele está afirmando para nós espíritas, para nós cristãos, que se nós estamos compreendendo, se nós estamos com o coração destrancado, se nós estamos sintonizados com Deus, pode pedir, porque obtém. Não está? Essa lição de hoje, que é quase a última do capítulo 27, da prece pelos mortos e espíritos sofredores, aparentemente ela não fala muita coisa quando a gente está anunciando, não, mas ela mexe com a doutrina espírita inteirinha. Vocês vão ver. Então, eu estava citando a Judite. A Judite chegou aqui e falou assim, meus irmãos, eu vou fazer uma leitura agora de um livro que é O Caminho, Verdade e Vida. E este livro nós vamos estudar na semana que vem. Pouquíssimos de nós nos apropriamos disso, encarnados e desencarnados. Os desencarnados também, às vezes, eles comparecem só com o intuito religioso, com o desejo religioso. Eu vou cumprir aqui um ritual religioso e só. Não é isso, não. O Centro Espírita é escola. Ele não é uma casa de milagres. Ele é pronto-socorro, porque ele nos socorre, a nós encarnados e aos desencarnados. Mas é necessário, para que nós passemos por este processo, que nós estejamos, no mínimo, sintonizados
com aquilo que está ocorrendo. Ela disse assim, me perdoe aí, Judite, ela disse assim, olha, eu vou agora apagar as luzes para fazer uma prece, mas eu não preciso disso aí, não. Nós não ouvimos isso, nós não prestamos atenção, porque ela estava, quando ela dizia, eu não preciso de apagar as luzes, ela estava dando um recado, dizendo assim, a prece independe da luz. Aí ela avisa assim, cuidado, não deixa o celular ligado, porque o celular vai tocar e vai chamar a atenção de todo mundo. É o intuito de dizer assim, é necessário que nós sentemos nestes bancos, que não são tão confortáveis, mas eles nos acolhem generosamente, e que nós estejamos sintonizados com o ambiente. Não é nem com o orador, não, com o expositor oral, é com o ambiente, para que nós estejamos respirando numa atmosfera extraordinária, para que nós respiremos nesta atmosfera do centro, que é maravilhosa, e para que nós compreendamos qual é a mensagem de Jesus e aquela mensagem que Kardec foi lá nos evangelhos e trouxe e colocou aqui. Então, quando se apaga a luz, quando nós fazemos uma prece, primeiro quando coloca a música, todos nós chegamos aqui, tem uma música tocando. Assim, mas por que essa música? É o desejo de quem vai dirigir que nós nos apropriemos do ambiente, que nós estabeleçamos com o ambiente uma sintonia salutar, que nós saibamos daquilo que está ocorrendo, porque nós estamos na casa espírita e aqui nós não estamos apenas ligados a isso que estamos enxergando, não. Nós estamos ligados a dois planos de vida. Há um plano que as nossas vistas normais não estão enxergando, que é o plano espiritual, e é o nosso plano. Então, esta sintonia, ela é essencial. Mas não é só uma sintonia de meditação. Por falar em meditação, você vai em qualquer pensador, em qualquer que seja livre para pensar, ele vai orientar. A meditação faz bem a qualquer um, e faz bem. Isso aqui não é uma meditação só. Aqui é um processo de sintonia entre dois mundos, entre o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados. Então, por que nós estamos insistindo nisso? Porque nós estamos falando neste capítulo sobre prece. Alguns chamam de prece, outros chamam de reza, outros chamam de oração. Depende do segmento religioso. E nós estamos retirando o segmento religioso aí, para que a nossa fé, quando estamos falando sobre a prece, da linguagem espírita, não importa não, pode usar reza, pode usar oração, não tem problema nenhum não, a terminologia aí não muda nada. O que muda é a nossa atenção. Existem algumas até piadas, mesmo dizendo assim, às vezes eu faço uma prece e ela não vai nem no teto. Embora seja uma piada, é verdadeiro sim. Eu faço uma prece, eu estou aqui, foi o que a nossa irmã fez agora mesmo. Ela convocou todo mundo, foi lá, apagou a luz e já tinha um som ambiente tocando, ou seja, para que a nossa alma tivesse estabelecido com o ambiente aquilo que é necessário de sintonia. Ela dizia, eu estou apagando a luz. E ela foi e fez uma oração. Esta oração que ela fez, provavelmente, nós nem prestamos atenção nas suas palavras. O que ela fez na oração? Ela estabeleceu uma relação, uma conversa entre dois planos. Não tem celular que faz isso, não. Não tem aparelho nenhum na face da Terra que proporcione ao ser humano a chance de estabelecer um diálogo entre dois mundos, entre duas dimensões, entre pessoas que estão vivas e mortas, encarnadas e desencarnadas, que não seja a prece e a mediunidade. A prece é um exercício mediúnico. Ela exige concentração? Sim, estamos falando sobre isso. Ela exige que nós estejamos interligados, que nós estejamos pensando, um pensamento uníssono, que nós estejamos unidos aqui, que o nosso propósito seja o mesmo? Claro, claro que sim. Porque se nós estivermos aqui, cada um com um pensamento diferenciado, os espíritos que foram convocados, assim, mas na Judite fazendo a prece, ela estava dizendo assim, olha, Sebastião Mártir, olha, Benedito, são espíritos que trabalham aqui. Olha, Benedito, olha a irmã Elvira, olha Antônio Francisco Lisboa.
nós estamos pedindo apoio. Este apoio é para nós encarnados e para os desencarnados, porque no nosso plano estão desenvolvendo essas atividades, ou seja, vocês estão me ouvindo agora, daqui um pouquinho tem um passe, depois tem um tratamento, tem uma reunião mediúnica, depois tem um tratamento espiritual, mas no plano espiritual as atividades são intensas, mais do que no nosso plano. Porque como a casa espírita, ela já está designada como um pronto-socorro, equipes, nós não temos ideia. Mesmo que a gente fale, gaste um pouco do vocabulário, nós não temos ideia justa e exata daquilo que ocorre. Porque é um pronto-socorro tão intenso, são inúmeros irmãos, eu citei aqui alguns irmãos que fazem parte do rol daqueles espíritos que são citados pelos médiuns aqui dentro da casa. Mas e o que nós não citamos? Que são espíritos anônimos. E quantos espíritos estão ligados a cada um de nós? E quantos espíritos são aqueles que estiveram conosco aqui, sentados neste banco durante estes anos todos? O Centro Espírita Sebastião Mar tem 60 anos. Ou seja, durante esses 60 anos, quantas pessoas não vieram aqui e não retornaram à vida espiritual e retornam para o trabalho mediúnico? Mas isso aí nós deixamos passar batido, por falta de cuidados. Essa falta de cuidados é para chegar na prece. Olha, se vamos fazer uma prece, e a prece, nós escrevemos aqui, é um talento concedido ao ser humano por Deus. É uma ferramenta extraordinária que Deus concede a todos nós. Nós vamos conversar sobre algumas dessas utilizações da prece aqui. Uma vocês já ouviram, é aquela prece que eu faço para aqueles que estão ligados no meu coração e na minha mente, que já desencarnaram, que nós estamos chamando de mortos. E para, dentre esses, alguns companheiros nossos que são sofredores, encarnados e desencarnados. Aí nós dissemos para vocês no início, o tema de hoje é um tema que ele abrange a doutrina espírita assim, de uma forma generalizante, de forma espetacular. Porque aí ele diz assim, uma prece pelos mortos e espíritos sofredores. Quando fala espíritos sofredores, nós não paramos aqui para analisar sobre isso. Quem são eles? Não somos nós mesmos? Encarnados? Não são muitos daqueles que estão desencarnados? São e somos espíritos sofredores. Então, a prece que se faz no início, no final vai ser do mesmo jeito, eu vou terminar aqui, aí a Judite vai vir para cá, vai fazer uma prece, aí nós teremos um passe. Lá no passe, o diretor do grupo vai fazer uma prece. Todas as vezes que entrar um grupo de irmãos para tomar parte de encarnados, ele faz outra prece. Ora, por que isso? É porque ela é essa ferramenta maravilhosa, amorosa, que Deus nos coloca na mão, para que nós a utilizemos no momento que desejarmos, independentemente, e a Judite foi clara nisso, independentemente da luz acesa, da luz apagada, independentemente de estarmos no ônibus, independentemente de estarmos... A prece, ela pode ser realizada quando nós desejarmos. Isso nós temos que parar, nós espíritas, nós temos que pararmos um pouquinho, para entender isso. Que coisa sublime eu tenho nas mãos, esse negócio chamado prece. Que coisa maravilhosa é essa que eu tenho nas mãos, esse negócio chamado prece, que nós ouvimos, assistimos, as pessoas fazem as suas preces. A gente faz o culto cristão no lar, a família, muitos fazem o culto cristão no lar, e começa com uma prece. Às vezes a família nem sintoniza com a prece que se faz. E naquele momento do culto cristão no lar, que a família está realizando, ali estão presentes espíritos que deixaram outras tarefas, deixaram outros compromissos para se fazerem presente para a sustentação, no mínimo, a sustentação de um ambiente. E a prece é aquele momento que faz com que nós nos aproximemos destas presenças queridas. Quantos parentes nossos desencarnados nos visitam e alguns se sentem tão bem no momento que eles nos visitam, na realização do culto cristão no lar, estão ali presentes. E nós poderíamos até ter notícia deles. Não temos, porque nós ainda não estamos lançando mão desse recurso chamado prece, como deveríamos lançar mão e utilizar
a prece. Ou seja, é uma ferramenta. Nós vamos achar isso, quando eu estou falando prece aqui, de novo, a doutrina espírita ela tem 3 aspectos que nós estudamos aqui. Nós estudamos sobre um aspecto científico, nós estudamos sobre um aspecto filosófico e nós estudamos sobre um aspecto religioso. Embora eu esteja falando sobre prece, embora eu tenha dito assim, prece, reza, oração, os significados são os mesmos, a abordagem que nós estamos fazendo agora é no sentido da ciência da alma, da ciência do espírito. Nós não estamos falando nada, embora tenhamos mencionado a fé, mas nós não estamos abordando neste momento sobre o aspecto religioso, não. Aspecto religioso, eu estou andando de bicicleta, correndo, e faço assim, olho no relógio e faço assim, 18 horas. É a hora que eu tenho que fazer a prece da Ave Maria. Fazer a Maria cheia de graça e estou correndo. Não vale nada. É riscar dentro d'água. Não produz resultado nenhum, porque eu não estou sintonizado. Eu estou apenas declamando uma poesia. E às vezes o declamador, quem declama poesia é artista. E quando o declamador ele vai lá e fala uma poesia, mas ele não entra na poesia, ele não vive a poesia, quem está assistindo fala, puxa vida, ele leu. É assim que funciona. Nós temos que nos colocarmos inteiramente, integralmente na nossa prece, na nossa oração. No início do capítulo, quem falou aqui, eu não me recordo quem foi, mas falou sobre isso. Falou assim, olha, não adianta eu ficar rezando alto para as pessoas, ou rezando para que as pessoas me vejam e digam assim, o Elvésio é um rezador, ele faz oração toda hora, ele está assim, não estou não, eu estou fazendo para as pessoas me verem e acharem que eu sou religioso e que eu sou gente boa, e às vezes eu não sou. Às vezes eu saio dali e já pronto. Então nós temos que estar sintonizados. Aí dizendo, o Centro Espírita é uma escola? É uma escola extraordinária? É, porque quando nós sentamos aí, quando nós estamos sentados, quando a gente vem para cá, nós estamos aprendendo. Estudando o Evangelho, nós estamos aprendendo sobre aquilo que está lá no Evangelho, que muitos de nós conhecem historicamente, conhecem muito bem, mas não sintoniza. Conhece, às vezes, sobre aspectos históricos, conhece sobre... Às vezes a gente fica assistindo notícia, hoje mesmo teve notícia dizendo assim, olha, tem um aspecto lá que a Unesco, há alguns anos atrás, ela reconheceu a cidade de Hebrom. Hebrom é cidade bíblica, vocês vão entrar, reconheceu a cidade de Hebrom como um patrimônio mundial, mas aí os israelenses não gostaram e os americanos não gostaram, tanto não gostaram que eles estão caindo fora da Unesco, eles estão pedindo para sair. Este aspecto, neste momento, não nos interessa. Nos interessa o aspecto bíblico, religioso, com a fé raciocinada, e que nós estabeleçamos uma sintonia para que nós façamos parte daquilo que está ocorrendo. Ou seja, as nossas preces não podem ser aquelas que chegam no teto e não passam do teto. Elas têm que alcançar o objetivo da prece para o qual que ela se propõe. Estamos falando num centro e dizendo e repetindo, isso aqui é uma escola sublime. Meus queridos irmãos, não tem hoje nenhuma academia no mundo estudando isso que nós estamos estudando aqui, não. Os cientistas, eles ainda não conseguiram desvencilhar daquilo que eles se propõem serem os donos da verdade. Assim, se o cientista está pensando, se eu acho que Deus não existe, Deus não existe. Então, se Deus não existe, esse pedir e obtereis vai para o espaço. Há uns 300 e tantos anos atrás, um grande pensador da humanidade, um cientista, um moço chamado Isaac Newton. Isaac Newton foi o primeiro desses grandes pensadores a matar Deus. A expressão matar Deus é para dizer assim, eu não preciso de Deus. Por quê? Porque ele chegou, ele foi um grande matemático, e ele pegou uma equação, ele inventava, ele montava, ele via um problema, ele fazia uma equação e achava o resultado da equação. A equação é matemática das mais enjoadas que tem, difícil de estudar.
E ele chegava num resultado e respondia aquele problema numa equação. Aí ele chegou para ele mesmo e disse assim: olha, se eu posso resolver todos os problemas com uma equação, para que eu preciso de Deus? A matemática me resolve. Um exemplo, eu olho para aquela parede lá, eu estou vendo aquela parede, neste momento, eu estou pensando fora daqui e dizendo assim: eu tenho que fazer uma construção com uma parede semelhante. Isso é o Isaac Newton agindo há 300 anos atrás. Aí ele olha para a parede, ele é um observador, e ele olha e fala assim: ali eu tenho 8 metros na lateral, eu tenho 12 metros de comprimento, e eu vou ter 50 metros quadrados de parede. E aquela porta, eu não preciso de ter uma porta daquele tamanho. Ele faz uma equação e resolve, num ato novo, melhor, um resultado melhor do que quem já tinha feito. Aí ele disse: eu não preciso de Deus. Alguns anos depois, mais ou menos uns 200 anos depois, vem um outro pensador, que não tem ligação com Deus também não. Albert Einstein. Ele chega e diz assim: olha, o observador, ele detona tudo aquilo que ele observa. O que é detona? Ele altera. Eu observo algo, nós gostamos de dar palpite na vida dos outros. Isso é tranquilo, é raro aquele que não gosta. E os pais, principalmente, gostam de dar palpite na vida dos filhos. Gostam de dizer assim: não faça isso, deixa de fazer. Isso não tem nada a ver com educação, não. A educação é outra coisa. Mas a gente dá palpites. Quando nós estamos dando palpite, nós estamos interferindo no livre-arbítrio de alguém, como observador. Ora, eu não consigo... Eu vou fazer uma confissão aqui. Eu já sou casado há mais de 50 anos. Então, eu estou com a minha esposa há mais de 50 anos e numa presunção que eu a conheço. Porque são 50 anos conversando juntos, vivendo juntos. Eu não a conheço. Então, quando eu tenho a pretensão de chegar na sua intimidade e alterar algo, a maneira como ela está pensando, isso é violência. Eu só sou um observador. E como observador, eu esbarro na realidade do outro. Eu esbarro na realidade do outro, que eu não tenho acesso. Por mais que eu conheça o Roberto, eu não conheço o Roberto, eu não conheço a alma Roberto, o espírito Roberto. Eu conheço, sim, do centro, nós conversamos, sabemos a pessoa educada que é, mas eu não posso chegar na vida dele e dar palpite na vida dele, porque eu não conheço, eu não sei. Isso é violência, foi o que os dois pensadores fizeram. O Isaac Newton observou e disse: eu não preciso de Deus. Mas chega um moço 200 anos depois, um outro pensador, que também não tinha Deus assim com essa facilidade, não. Aí ele descobre que o observador detona tudo que observa. Detona no sentido de que altera tudo que observa. Quando nós estamos dando palpite na vida dos outros, nós estamos equivocados, que nós não sabemos o que a pessoa está pensando. Nós, se consultados, com os devidos cuidados e com o máximo de respeito, sim, mas nunca impôs. Porque aí acaba sendo uma transgressão, acaba em alguns momentos sendo violência e acaba em alguns outros instantes trazendo desavenças, exatamente por descuido do indivíduo, quando nós somos apenas observadores. E o observador, ele às vezes quer detonar a vida do outro. Então, continuando sobre a prece, não tem hoje em nenhuma academia do mundo, nenhum pensador, por mais famoso que seja, por mais poderoso que seja, por mais inteligente que seja, pensando sobre o que nós estamos pensando aqui. Eles ainda não chegaram. A ciência lá do mundo ainda não conseguiu chegar neste patamar de discutir a prece, de discutir uma maneira de conversar entre dois mundos. Tem um celular que nós conversamos entre nós mesmos, um aparelho que a ciência está avançada. E a cada dia que passa, nós ficamos até com receio de dizer isso, que a cada momento nós temos as grandes novidades, mas ainda os cientistas não estão ligados a Deus, não estão ligados à oração, à prece. Isso para eles é irrelevante, isso é um efeito placebo, é um efeito que não funciona quando nós estamos precisando de ajuda para... Vou botar de uma forma singela aqui. Estou com uma dor de cabeça terrível. Faço uma oração e peço assim: oh, meu Deus, me permita receber o remédio aqui, a dor de cabeça para. Eu falo isso para um pensador, ele vai dizer:
Não foi isso que aconteceu, não. Você não teve socorro nenhum, não. Você teve apenas, biologicamente, ou seja, o seu organismo, no instante que você mudou o seu pensamento e que ele produziu uma enzima, e esta enzima fez um efeito em você, e você foi de forma positiva, e a sua cabeça sarou, mas não foi espírito nenhum que no passe te ajudou, não. Então, nós estamos estudando aqui, neste momento, algo que as academias, as universidades, no mundo inteiro, elas ainda nem compreendem direito. E elas não compreendem exatamente pelos pensadores que estão lá, porque a literatura bíblica é antiga. Estão estudando a Bíblia? Estão. Mas aí eu acabei de dizer, apenas por um ente lá da ONU, que é a Unesco, ter declarado que a cidade de Hebrom é uma cidade, olha aqui, é patrimônio do mundo, patrimônio do planeta, é uma cidade antiga, que foi construída há mais de 2000 anos atrás, já criou uma rusga entre alguns países. E alguns países ficaram tão ofendidos que eles vão dizer, eu não vou ficar nesse negócio mais, não. Isso significa que eles não estão estudando. Aqui não, nós estamos estudando a prece. E descobrindo que nós podemos, eventualmente, lançarmos mão deste recurso para fazermos preces para aqueles que já morreram. Os espíritos que estão desencarnados. Não tem mistério nenhum. A Judite fez uma prece agora mesmo, ela fez para encarnados e desencarnados. Ela apenas não disse, eu tenho aqui desencarnado o Abaeté, eu tenho desencarnado aqui a Nair Cação, eu tenho desencarnado aqui o Antônio Cação, e eu estou fazendo prece por eles. Ela não disse isso. Mas quem estiver aqui foi alvo de desencarnados. E nós, encarnados, fomos alvos da sua prece, do seu efeito. E ela fez essa prece endereçada para quem? Para Deus, para Jesus. Isso é extraordinário, quando nós temos essa ferramenta na mão, e nós ainda não compreendemos muito bem, e nós ainda não sabemos como utilizar isso. Querem um exemplo? A doutrina espírita não está aqui estudando como os cientistas estudam, não. O nosso aspecto é de uma ciência, mas é uma ciência da alma. Nós estamos falando aqui destes efeitos de uma prece, dos resultados de uma prece, de uma oração, abordando o que o Kardec nos ensinou, sobre o aspecto científico do espiritismo. Não é o científico da universidade, das academias, não. Então, nós estamos descobrindo que uma simples oração nossa, se bem feitinha, se respondendo esses quesitos todos, ela vai interceder de forma benéfica na vida de alguém, sem impor. Porque nós estamos pedindo ajuda a Deus, a Jesus, a espíritos amigos para isso. Olha um exemplo vivinho aqui. Ontem, dia 12 de outubro, o Brasil comemorou o dia da Nossa Senhora Aparecida. Na doutrina espírita, nós às vezes não paramos para falar sobre a Nossa Senhora Aparecida. A Igreja Católica, que é muito mais chegada, ela estuda Nossa Senhora Aparecida, Imaculada Conceição, mas essas santas todas, elas estão apenas fazendo referência a Maria. Porque a Nossa Senhora Aparecida mesmo, ela foi achada, foi aos 300 anos, ela foi encontrada, aquela imagem, dentro de um rio, há 300 anos atrás, com a cabeça quebrada, mas a imagem era de uma outra santa chamada Imaculada. Como ela apareceu, ou seja, do significado da aparição de alguém que foi lá e descobriu no fundo do rio, no leito do rio, assim, Nossa Senhora Aparecida, aí ligou o nome de Imaculada, e depois ficou só Aparecida. O que é interessante para nós? Todos estão vinculados ao nome de Maria, a mãe de Jesus. É difícil ter um centro espírita com o nome de... Mas tem, Maria Nazaré. Ou seja, estas santas todas estão ligadas a Maria. O nome fazendo referência a Maria, que é um espírito extraordinário. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, nós temos registros em várias obras, quando ele é muito ligado à falange de Maria, quando ele faz as suas orações
e fala, e cita, e solicita na sua prece a intercessão de Maria, pessoal, chove no ambiente. Quando eu digo chove, cai. As energias são tão intensas que elas se materializam e alcançam as pessoas que estão sentadas ali ouvindo, e aquilo, quando bate na pele, a pele absorve aquela energia, que é de Maria. Mas eu quero falar que Maria, a Nossa Senhora Aparecida, que é referente à mãe de Jesus, ela é a padroeira de Brasília, ela é a padroeira do Brasil, e tem a cidade onde está a imagem, e tem uma basílica lá. E ontem, o Brasil inteiro, no campo católico, fez a sua homenagem, prestou a sua homenagem. Aí nós ficamos imaginando assim, eles fizeram várias orações em homenagem a Maria. E ficamos imaginando, estas preces, estas orações, estas rezas, elas alcançaram Maria? Sem dúvida nenhuma, no aspecto coletivo, Maria deve ter derramado, e derrama as suas bênçãos para o país, para as regiões, para todos. No entanto, algumas daquelas pessoas, elas nem compreendem isso. Elas não entendem esse processo. Elas imaginam, estão muito mais vinculadas a um aspecto, que é um aspecto que foge à fé raciocinada, que é o aspecto do milagre. É um aspecto de estalar os dedos e as coisas acontecerem. Não. Quando nós estamos falando sobre Maria, nós temos que saber que Maria existiu, que Maria foi quem recebeu Jesus na vida física, embora esteja escrito por aí que de ventre de mulher, João Batista é o maior. Nós não vamos entrar nesse mérito, não. Vocês vão ficar pensando nisso aí e depois raciocinam para ver o que significa. Tem dito que de ventre de mulher, João Batista é o espírito mais elevado que já pisou o planeta. Mas Maria existiu. Maria era de uma família, de uma região lá da Palestina antiga, de uma família de Nazaré, de uma cidade chamada Nazaré. A Palestina antiga tinha regiões, tinha a Judéia, a Samaria, a Galileia, e eles vincularam-se, essa família era vinculada à Galileia, a região dos... Porque Jesus é tratado de o Galileu, porque ele nasceu de uma família que era da Galileia. E Maria é aquela que recebeu Jesus. Então, um espírito que se prepara e vem para receber Jesus, que é o ápice desses espíritos todos, tem que ser um espírito importante, tem que ser um espírito amoroso, generoso. E o Brasil está certo mesmo, tem que ter Maria à frente por várias razões, pelo aspecto feminino, pela maternidade de Jesus e pela generosidade das mães, das mulheres, que são mais atentas do que os homens, mas são muito mais atentas nesse aspecto. Então, ontem nós tivemos as nossas homenagens a Maria, as nossas homenagens à Nossa Senhora Aparecida, as homenagens dos Espíritas, neste sentido, de que Maria Nazaré está à frente. E Maria, mãe de Jesus, ela é um espírito deste nível que nós citamos o exemplo de Bezerra de Menezes. Meus queridos irmãos, nós estamos encerrando para dizer assim, a prece, ela pode ser endereçada a mortos, a vivos, a sofredores, a não sofredores, a qualquer um que nós desejarmos. A intenção sempre será das melhores, porque nós não vamos fazer uma prece para alguém dizendo assim, meu Deus, eu estou pedindo que você desencarne o fulano antes da hora. Nós vamos arrumar uma encrenca enorme para nós. Agora, é necessário que nós estejamos sintonizados com o ambiente, que nós estejamos sintonizados com a prece em si, e não são as palavras, nem o tamanho da prece, e nem as palavras que são ditas, que vão dar este sabor, não. Isso é o sentimento do indivíduo, é a alma do indivíduo que faz isso. Então, nós agradecemos imensamente a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, por estarmos aqui nesta casa, nesta noite, estudando a eficácia da prece, desta ferramenta que Deus colocou nas nossas mãos de cada um de nós, para que nós façamos uso quando precisarmos. Muito obrigado, muita paz.